Você ficou sabendo daquele macaquinho que foi abandonado pela mãe e que depois o zoológico acabou dando para ele um ursinho, né, um macaquinho de pelúcia para ele se aconchegar? Isso doeu em você? Me conte. Impossível não ter sentido nada quando a gente olha para uma cena daquela, né? E quando dói em nós, significa que de algum modo isso pode ter acontecido conosco, com o nosso sistema, ou a gente pode ter se sentido abandonado ou abandonada pela nossa mãe quando a gente era criança. Porque pode ter acontecido sim um abandono literal, né, onde realmente aconteceu, mas a criança, por ela ter uma necessidade muito grande de ser acolhida, de ser vista, de ser escutada, de ter ali, né, aquela presença de mãe, de pai o tempo todo. E isso, para uma mãe, é impossível, né, a gente ficar o tempo todo ali com a criança. Com certeza, dependendo da sensibilidade, da percepção dessa criança, ela sim se sentiu muitas vezes rejeitada, abandonada. E, às vezes, essa criança, ela de fato passou por cuidados maternos muito negligentes, ou de fato ela recebeu ali muitas críticas, ou de fato ela recebeu ali questões na vida dela, onde essa relação mãe e filho foi muito difícil. E quando ocorrem questões que fazem com que você fique com uma ferida materna ressoando ali no teu coração, alguma parte da tua vida ela vai ficar com um certo buraco, sabe? Como assim, Bárbara? Veja bem, eu vou te contar um pouquinho o que me levou a fazer terapia e o que eu consegui atingir com a terapia, tá? Eu, Bárbara, acabei nascendo por um motivo maior dentro de uma linhagem feminina que tem ou tinha um padrão de abandono materno. Então, a minha mãe, ela foi deixada pela minha avó, que, pelo que eu entendi da história, a minha bisavó também não conseguiu cuidar tão bem assim dos filhos e, de algum modo, a minha mãe não conseguiu cuidar dos filhos dela, né? Então, começou com a gente, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó e lá atrás. Eu passo por processos de cura há 15 anos, né? Faço vivências, já tive experiências bem importantes no sentido de entender o inconsciente, o que está além do sistema familiar também. Hoje eu sou consteladora, mas quando eu fiz a minha primeira constelação eu ainda não era, e ali eu pude vivenciar e esclarecer muitas coisas do meu sistema familiar. E partes da história, elas vão sendo conectadas, elas vão sendo reelaboradas dentro da nossa história, quando a gente consegue entender com clareza o que aconteceu ali. É porque a mãe é ruim? É porque a mãe é um ser absurdo? Sempre, gente, sempre tem um porquê do tal comportamento, de tal ação, de tal padrão. E eu tive a sorte de participar de um congresso de constelação familiar aqui em Curitiba. Foi ano retrasado e eu acabei então sendo sorteada para constelar um trauma. E foi uma experiência muito forte para mim, porque eu não achei que eu fosse passar por isso. E na hora que eu entrei em conexão com esse trauma, e na hora que eu fechei os olhos, a impressão que eu tive era que estavam retirando um filho de mim. Eu estava desesperada, como se eu estivesse gestando, parindo, e como se estivessem tirando
o meu filho de mim. Era um desespero, eu gritei, eu acho que o hotel inteiro deve ter escutado as minhas catarses ali, né, as minhas conexões com esse momento. E foi muito forte, foi muito forte. E ali eu consegui entender de onde que veio. Me deu a impressão que eram índias, E se a gente for olhar ali na história, né, muitas indígenas, muitas negras escravas, elas tiveram os seus filhos retirados porque precisavam ser escravizadas e por N outros tipos de acontecimentos tristes que aconteceram ali. Então ali nesse congresso é como se eu tivesse fechado um ciclo de entendimento, sabe? Mas antes disso, antes desse fato ocorrer, o que foi acontecendo? Eu fui constelando camada por camada. Então, cada vez que a minha mãe aparecia nas constelações, eu ia curando um pedacinho da nossa relação ali. Mas entender a origem da onde que isso começou é um presente que a gente pode receber quando a gente realmente está apto para receber. E todo mundo me diz assim, nossa, Bárbara, mas como que você perdoou a sua mãe? Como que você ainda conversa com a sua mãe se ela abandonou você e abandonou os seus irmãos? Gente, a gente tem que entender todo um contexto por trás disso. E não é questão nem de perdoar, porque na sistêmica a gente nem fala essa palavra, porque é uma palavra muito arrogante. Ah, se eu perdoo você, significa que eu sou melhor que você? Não, né? Então eu libero a minha mãe das expectativas que eu tive em relação a ela. Isso é curador, porque libera ela, né? Ela é uma mulher comum, cheia de defeitos, assim como eu, assim como você. Então, esse negócio de perdoar é muito complicado. Eu prefiro falar liberar, né? Mas a questão é a ferida que fica dentro de nós. E quando você constela a tua relação com a tua mãe, ali você entende muita coisa. Porque a tua mãe, ela foi uma filha. E o que aconteceu com aquela criança que ela foi um dia? E a gente tem que lembrar que antigamente a psicologia, as terapias, elas não eram bem vistas. Eram coisas pra gente louca. E hoje a gente tem a oportunidade de olhar para nossa história de uma forma diferente. Isso não significa, dependendo do grau da relação que vocês têm, que você tenha que conviver, por exemplo, com a sua mãe, né? Perdoar, liberar a ponto de conviver com ela e ficar ali uma amiga íntima dela. Pelo contrário, né? O que é o movimento da constelação? É você olhar para a história, compreender a história, liberar a história e se necessário for, você tomar o seu rumo, seguir em frente. Só que muitas vezes você não consegue fazer isso, porque mesmo odiando a tua mãe, você ama ela. Não existe como romper um vínculo forte desse. Então é necessário que você sim compreenda a história da tua mãe, a tua história, dê um lugar para tudo como foi e depois sim você consegue ter a força necessária para fazer o que um adulto faria, né? No sentido de eu preciso me proteger, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso, enfim, né? O que eu tenho que fazer para que a minha vida dê certo? Porque a gente tem que entender que a mãe, ela tá muito ligada com o sucesso, com o fluxo da vida. Então, muitas pessoas que vêm se atender comigo estão ali travadas na vida. E, de alguma forma, quando a gente libera esse fluxo com a mãe, a gente percebe que a vida da pessoa, ela também começa a expandir e abundar de uma forma diferente. Então, essa é um pouco da minha história, um pouco da minha vivência aqui, um pouco daquilo que eu compreendo
da importância de você entender a tua história, da importância de você curar partes da tua história, porque com certeza alguém que recebeu amor, alguém que teve um exemplo lá atrás, não passa raiva, ódio, abandono, rejeição para os seus filhos, sabe? Com certeza tem algo que aconteceu muito doentio lá para trás. E muitas vezes, como eu disse para vocês, aconteceu N gerações atrás. Eu não imaginava que fosse lá, né? Tão longe, nas gerações tão longe. Mas, Bárbara, me conte, mas o que isso tem a ver com abandono? Tá, só fazendo aqui um fechamento. Então, veja bem, um filho foi retirado de uma mãe. Ficou esse fluxo de amor interrompido. Essa mãe não pôde viver com o filho dela. Ela sofreu muito. As próximas gerações que vão vindo dessa mulher vão olhar para quem? Vão olhar para a avó, né? Para a avó, para a bisavó, enfim, vão olhar para essa mulher que perdeu o filho, que não pôde ter o filho. E inconscientemente, gente, não é por vontade. A gente olha por amor, não é por vontade. É um vínculo que se estabelece ali. E as gerações seguintes, elas vão tentar compensar isso. Só que ao invés de elas compensarem cuidando, se vinculando com o filho, o que elas fazem? Elas se vinculam com a dor dessa mulher que perdeu o filho. E aí inconscientemente ela vai fazer o quê? Vai perder o filho. Então, abortos podem acontecer aí, né? Crianças nascendo natimortos, e podem acontecer também abandonos. Mas veja que absurdo isso, né? Assim, com a nossa mente limitada para entender o que está por trás de tudo. Pode acontecer isso, Bárbara? Pode. Então, por amor àquela mulher que sofreu e não conseguiu ficar com o filho dela, eu também não fico. E qual que é a cura, Bárbara? A cura é entrar alguém na família que olhe para isso. Então, querida ancestral, hoje eu escolho fazer diferente. Hoje eu olho para toda a dor desse sistema familiar, dou um lugar para tudo que aconteceu e me coloco aqui, ó, por último, como pequena. Não foi culpa minha, eu vim depois. E eu olho para tudo isso que aconteceu e emano amor, mas eu fico no meu amor maduro. Eu fico no meu amor maduro. E o meu amor maduro é seguir com os meus filhos nos braços e seguir adiante, cuidando deles, com bastante amor, com bastante carinho, com bastante afeto. Agora sim, em homenagem a você, que não pôde ter os seus filhos nos braços, eu posso. E eu sigo feliz por isso, dando um lugar no meu coração para vocês. Olha como fica gostoso poder fazer um pouquinho diferente. Então, independente da tua história, respira fundo aí, perceba o que está entrando em repetição, perceba onde que está essa dor. E claro, que se você precisar de ajuda, conte comigo ou conte com outros terapeutas que são excelentes também. E siga adiante. Você não precisa repetir os padrões difíceis da tua família. Nós já temos bagagens para nos liberar disso. Se você ficou comigo até agora, vamos tirar uma carta desse oráculo lindo aqui, ó, que é a mulher sistêmica. Ó, gente, essa daqui caiu e eu vou ter que pegar ela, tá? Essa carta diz assim: sei que desde a sua infância você passou por muitas coisas, com tantas dores e desafios. Você só tinha uma opção: ser forte. Até aqui, a força conduziu o seu destino. Nesse processo, a leveza se perdeu, mas o contexto mudou. Você se tornou uma grande mulher e agora pode resgatar a sua criança interior daquele passado de dor e dar para ela todo o amor e acolhimento que ela merece. Vai começar a fase mais leve da sua vida. Receba. Afirmação: a leveza já pode chegar na minha vida.
a leveza já pode chegar na minha vida. Lindo, né, gente? Então, se você gostou, por favor, me deixe um like aí, me deixe teu comentário. Me dá um oi para eu saber que você está aqui, que isso fez sentido para você. E se precisar, conte comigo. Lá na Rede Vizinha, no Insta, eu estou ativa também e você pode me chamar por lá. Ou pelo WhatsApp, porque às vezes o Instagram não entrega as mensagens, tá bem? Beijo no teu coração e vamos em frente.